Ora boas, bem-vindos ao 2 Leões à Conversa. Hoje vamos falar com o Hugo Ramos, o Joaquim Guimarães da Costa e a Sandra Ribeiro. E temos aqui mais alguns temas interessantes, até porque foi um fim de semana interessante para o Sporting, não é? E nomeadamente vamos começar aqui com o tema da Sandra, que foi o impacto de uma inflação. O nome Sandra, então, qual é o impacto da inflação para nós sportingistas? Olá, boa tarde Eduardo, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Antes de falarmos do impacto da inflação, deixa-me só primeiro fazer aqui uma mini sessão de explicação no seguimento daquilo que os órgãos sociais alegaram para fazerem o ajuste do valor da cota a 9 dias da Assembleia Geral. Porque aquilo que nos dizem até parece que a inflação possa ter efetivamente um grande impacto nas contas do clube, como é óbvio terá nas contas do clube, assim como terá nas contas dos associados. E que fique bem claro uma coisa, no dia, como já o fez no passado, que o Sporting me peça 1 euro, 10 euros, 100, 1000 euros, tudo farei para conseguir dar, para ajudar, quer seja as modalidades, quer seja o futebol, quer seja a construção do pavilhão, seja o que for. Portanto, o comentário que eu vou fazer não está no sentido do acréscimo de 1 euro ou 17 cêntimos ou 33 cêntimos, está na explicação que é dada para o fazer a 9 dias da Assembleia. Porque peça o que pedir aos associados, eu corresponderei com toda a certeza. Já o fiz no passado, farei no futuro. Agora, primeiro, aquilo que é invocado é, e estou a ler o e-mail que nos foi enviado há 10 dias, índice harmonizado de preços no consumidor, onde põe em vulgo taxa de inflação, onde até apresentam a taxa de inflação que o Banco de Portugal também prevê para os próximos anos. E aqui 2 pontos. Primeiro, o índice harmonizado de preços no consumidor, como o próprio nome indica, é harmonizado para todos os países da União Europeia. Portanto, para nós, Portugal, importa-nos o índice de preços no consumidor de Portugal, porque é esse que vai traduzir o consumo que o consumidor típico citadino tem e é através desse que se calcula a taxa de inflação. Quanto é que custa aquele cabaz que o consumidor típico citadino adquire e valoriza-se esse cabaz ano após ano para saber a evolução dos preços. No entanto, desde 2006 que dizem que não aumentam o valor das cotas. Ainda bem, porque a manter o raciocínio, em 2009 o índice de preços no consumidor, a taxa de variação foi negativa, então teriam que diminuir. Em 2013 esteve perto de zero, em 2014 voltou a ser negativa, em 2020 foi 0 e em 2021 foi 1%. Por outro lado, de salientar que as eleições são a 4 de março, 5 de março, em fevereiro é apresentado o programa e não existe qualquer referência no programa eleitoral a aumento das cotas. Podem dizer, mas na altura não havia inflação, na altura havia muita inflação, certo? Esta inflação vem desde o fim, não é fim da pandemia, porque ainda não se dá a pandemia por terminada, mas e com dados do que os órgãos sociais apontam do tal índice harmonizado, em junho de 2021 este índice, a taxa de crescimento era negativa, era de menos 0,6, em julho de 2021 passou para 1,1, portanto já a aumentar, e em fevereiro, nós em março só nos podemos guiar pela taxa de fevereiro, estava nos 4,4%. Portanto, da mesma forma que se prevê agora ou que se mostra as previsões para o próximo ano, também em fevereiro era muito fácil de prever para os próximos meses o aumento da taxa de inflação. É certo que se veio agravar com a guerra da Ucrânia, no entanto, já em crescente que estava. Portanto, quando falamos do impacto da inflação, que
pode ter nas contas do clube, tem, é óbvio, algum impacto, assim como tem nos consumidores todos. Como vos disse no início, esta taxa de inflação mede o cabaz do consumidor típico citadino, e um clube desportivo, uma sociedade anónima desportiva, não é um consumidor típico citadino. Portanto, até o senhor reformado que vive no campo não sente a taxa de inflação como se o consumidor típico que consome de acordo com aquele cabaz sente. Portanto, muito menos um clube desportivo. É óbvio que tem determinados custos, despesas associadas, como as despesas de manutenção do estádio, poderão vir a aumentar os preços. Duvido, porque acredito no poder negocial de quem faz estes contratos para manter os preços durante um determinado período, de forma a conseguir prever melhor as suas contas, assim como as despesas alocadas às deslocações das suas equipas, porque o preço do combustível aumenta, o preço da hotelaria também aumenta. No entanto, o do combustível poderá dar para negociar alguma coisa, não dar para negociar tanto, mas o da hotelaria de certo também dará, acredito que o farão, de forma a conseguir também prever ano após ano, época após época, as despesas que têm inerentes. Portanto, aqui, da mesma forma que é feita ou abordada, apesar de, na minha opinião, não era preciso ir ao índice harmonizado, mas no nosso índice de preços no consumidor, a previsão que é feita para os próximos anos, também este estudo deve ter sido feito quando da candidatura, e aí também já se sabia o aumento de preços que iria existir este ano, até porque em janeiro deste ano, portanto, não sei precisar a data em que foi comunicado, mas o aumento das matérias-primas principais, porque o clube também tem despesas, por exemplo, ao nível da alimentação, e esses contratos de certeza que têm sempre uma indexação ao nível da inflação em determinado momento, mas em janeiro de 2022 nós já tínhamos as principais matérias-primas com aumento de preço a 30%, algumas a 40%, portanto já era previsível que este processo inflacionista se iria verificar, iria ter, por mínimo que seja, um impacto nas contas do clube, mas com certeza um grande impacto ao nível das contas, das despesas dos seus associados. Certo. Diga-me uma coisa, Sandra, então eu sou muito direto a fazer perguntas, não me leva a mal, mas o que é que a deixa mais chateada? É para parecer que quer indexar as cotas do clube à Euribor, ou este mail que me está a falar e que eu tenho aqui aberto no monitor poder perfeitamente começar com a frase caro cliente? A mim o que me deixa mais chateada enquanto associada é a falta de planeamento, porque se na verdade em fevereiro não expectavam um aumento de inflação, ou esta atenção que tiveram em verificar os dados do Banco de Portugal, que não o têm feito em fevereiro, e enquanto sócia, que até sou a 5008, portanto preocupo-me verdadeiramente com o que se passa no clube. Portanto, se não existe esse planeamento, é óbvio que é algo que me preocupa. A existir esse planeamento, então temos aqui uma falta de transparência, porque não foi apresentado no programa esse aumento, quando esse aumento era aumento dos preços da taxa de inflação, era expectável, porque já se vivia nessa altura. Portanto, como referi, a taxa, pela taxa que o e-mail nos apresenta, que é para ser coerente, em junho de 2021 estava negativa, em fevereiro de 2022 estava a 4,4%. Portanto, não era a previsão não foi feita, não, são dados. Portanto, se não foi planeado, preocupa-me que não há planeamento. Se foi planeado, preocupa-me a falta de transparência, porque não foi dito no programa. E repito, não é, e ontem na Assembleia falava-se muito do aumento, não é por €1, um sócio até referiu, €1 é menos uma imperial. Não é em questão €1, porque se fosse €1000 eu também ia ajudar.
mas eu preferia 1000 vezes que me pedissem ajuda, como já pediram no passado para construir o pavilhão, como é a própria compra do lugar de Leão, que eu pedi dinheiro emprestado para comprar, que tive no estádio antigo, para poder comprar o lugar de Leão na mesma altura que o meu pai, a 2 lugares de Leão na altura, no estádio novo, que ainda iria construir, e pedi dinheiro ao banco para o fazer. Portanto, não está em questão o valor, está o que me preocupa, o que me deixa, e o Eduardo referiu e é mesmo triste, é a forma como é feito. Não é o valor. Se fosse 1000 euros, eu ajudava da mesma maneira que ajudo com 1 euro ou 2 ou 3 ou o que seja. É a forma como é feita. Porque, repito, se já era previsível, então há falta de transparência. Se não era previsível, preocupa-me, porque, quer dizer, as mãos do meu clube então é gerida de uma forma não com base em previsões, em analisar o contexto económico. Na altura já havia inflação. A mim assusta-me particularmente, aliás, não é assusta, ofende-me um bocadinho irem aprovar na SAD aumentos para a direção da SAD e a seguir virem pedir aumento de cotas no clube. Porque por muito que queiram separar a SAD do clube, o clube não deixa de ser o principal acionista da SAD. E a mulher de César não pode parecer, tem mesmo que ser. Eu não acho que seja um comportamento... E quanto à questão do planeamento, nem vou comentar, não é? Depois daquele número de anunciar a recompra das BMOCs durante uma campanha eleitoral, acho que planeamento... Falar de planeamento e desta direção, só planeamento por motivos nefastos, quase. Por isso é que eu abordei esse tema, porque temos que pôr, até para quem nos está a ouvir, perceber a nossa postura e perceber até o facto de estarmos simplesmente a constatar factos. Portanto, e repito, não tem a ver com o aumento, tem a ver da forma como ele é feito. Porque na altura da campanha eleitoral e da apresentação do programa, já sabíamos que tínhamos taxa de inflação. Mas nós não sabíamos. Então, agora já sabemos ir consultar o Banco de Portugal para saber até as previsões para os próximos anos. Na altura também sabíamos, estávamos já num processo inflacionista e, se não sabíamos, tínhamos que nos informar. Portanto, se assim é falta de transparência. Se assim não é, então preocupa-me o desconhecimento até de alguns consultores que possam haver a nível de foro mais económico e então não existe o tal plano. A minha esposa tem um negócio pequenino dela e ela no início do ano contactou os fornecedores dela para negociar logo os preços partindo desse princípio. Portanto, se um negócio pequenino como o dela consegue fazer isso, faz-me confusão. Outra coisa que eu gostava de falar, que é uma curiosidade, que é a minha filha, o ano passado, começou a apaixonar-se pelo Sport. Foi dos 17 para os 18, mas olha, ao menos, mas foi. E então, há umas semanas, portanto, precisamente uma semana antes de receber este e-mail maravilhoso, eu fui a sócia e comprei-lhe a Gamebox. Ela aí comigo ao estádio. E pronto, acho que é uma falta de sensibilidade o Sporting deixar-me inscrever em miúda como sócio e reter a informação de que ia aumentar as cotas. Eu tenho uma coisa a acrescentar a este assunto, já agora cumprimentar todos Eduardo, Sandra, Joaquim e os nossos ouvintes, e eu tenho uma questão relacionada com este assunto e desde já dizer que subscrevo tudo o que foi dito agora nesta análise muito extensiva da nossa Sandra, mas eu tenho uma questão que além de todos estes pontos que já foram abordados, eu discordo veementemente da estratégia que é utilizada para resolver este problema, porque até podíamos admitir que tudo o que a Sandra disse está errado e de facto eles teriam motivos de força maior para quererem mais
rendimentos em termos de cotização, mas a meu ver a solução nunca será para aumentar as cotas. Eu acho que o que este Conselho Diretivo devia preocupar-se era se calhar em tentar massificar a presença de mais sócios do que estar a subir as cotas, porque nós sabemos que isto também acontece ao nível, por exemplo, dos impostos. Quando os impostos sobem, é normal que a fuga aos impostos aumente. Isto é uma coisa natural. Portanto, eu acredito que no Sporting neste ano o que vai acontecer também é isso, é que os sócios pagantes vão diminuir drasticamente, que ainda por cima é uma coisa que ontem no Conselho Diretivo a direção se orgulhou de ter nesta última época desportiva ter batido o recorde de cotização e de número de sócios pagantes. Portanto, eu acho que isto aqui vai um bocado contra o que eles estão a querer fazer, não é? Se temos um recorde de cotização e de número de sócios pagantes, está numa trajetória positiva para o clube e que estamos a aumentar o número de sócios pagantes, porque é que vamos tentar interromper isso com o aumento de cotas? Não é? É aqui que eu discordo fundamentalmente, além de também discordar da estratégia que achei muito agressiva, e isso que estavas a mencionar, Eduardo, de chamarem clientes aos sócios, é claramente uma postura agressiva de se direcionar aos sócios que no fundo são os donos do clube. Mas eu acho que fundamentalmente a minha divergência é na estratégia pelo qual esse Conselho Diretivo tenta obter mais receita, e pronto, acho que é isso. E deixa-me dizer-te, muito pessoalmente, acho que a diferença de receita que se vai buscar com esta cotização é insignificante. Pois? Absolutamente insignificante. Um clube que consegue gerar 150 mil euros em marketing e publicidade, não é este euro que vai fazer diferença. Não é. Não, aqui, Eduardo, aqui. Antes de mais, cumprimento a todos. Há aqui uma questão que temos que apreciar. Ontem na Assembleia Geral foi imediatamente dito pelo o Francisco Salgado Desenha, foi dito que esta situação de que se vai passar com a categoria ou com a subcategoria de caráter comercial A+, onde um sócio paga o valor que quiser, que já hoje em dia acontece no clube. Isso desde logo é uma situação que me deixa preocupado. Reparem, quando eu digo preocupado não é no sentido de alarmado, mas deixa-me em cuidado, porque então, a cota não é fixada consoante o seu escalão. Os escalões não estão fixados nos estatutos do Sporting. Então, e um vice-presidente diz numa Assembleia Geral que o pagamento de um valor de cota indiferenciado, vamos dizer assim, e ao sabor da vontade do sócio já existe atualmente. Então a questão que se impõe imediatamente é perceber de que forma é que isso ocorre, como é que isso se processa, não é? Isto é, eu atualmente, e ignorando a Assembleia Geral que houve ontem, eu sou sócio categoria A, pago 12 euros por mês, uma 13ª cota, e ainda quero contribuir mais para o clube. Então, como é que eu faço isso? Não é? Porque foi isso que Francisco Salgado Desenho ontem disse na Assembleia Geral, e atenção, inclusivamente ele chegou a cingir-se aqui ao âmbito das cotas, a dizer que havia associados que pagavam mais de cotas já atualmente. Então, mas como é que isso se faz? Porque eu saiba, isso não é uma informação que seja pública, nem estatutariamente prevista. Mas adiante. Mas por outro lado, eu percebo de facto, o que está a dizer. Sim. Eu acho que sim, que é preocupante. Eu acho que é preocupante. Acho que é preocupante na medida em que existe aqui, vamos dizer, uma diferenciação a positivo que está a ser feito e que não devia. Mas em todo o caso, de facto, aquilo que o Hugo disse e muitíssimo bem é que deve ser o ponto aonde todos nós nos devemos de focar, e que aliás eu ontem tive a oportunidade na intervenção que fiz na Assembleia Geral exatamente de referir, entre outros, esse ponto, que é o clube está a seguir uma tendência de elitização e de querer retirar
à base popular voz. Aliás, basta olhar para a forma como são construídas e como estão feitas estas Assembleias Gerais para ver que isto já é uma antecâmara da retirada de voz àquilo que é a base popular do Sporting Clube de Portugal, que aliás é quem enche os estádios, seja o de Alvalade, seja fora. Isto agora, digamos que esta criação, este aumento de cota, e aqui eu subscrevo aquilo que a Sandra disse, nunca foi para mim uma questão do valor, jamais isso esteve em causa. Se o Sporting quisesse mais 5, mais 10, mais 15 ou mais 20 ou mais 1000, lá faríamos nós todos, estou eu certo disso, das tripas coração, para não abandonarmos o nosso clube. Bastante que para isso, se dissesse, há aqui um buraco que precisa de ser tapado. O Sporting precisa da ajuda dos sócios. Em vez disso, a uma semana da Assembleia Geral mandam-nos uma conta para pagar por e-mail e com a justificação de uma inflação que existe há cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Não faz qualquer sentido. Aqui então eu tenho que corroborar na plenitude com as tuas palavras iniciais, quando começámos aqui a gravação do programa, que foi, então, mas o que é que chateia mais? É ser tratado por caro cliente, no princípio do e-mail era vir lá caro cliente, na eventualidade, pois de facto parece que estamos a caminhar cada vez mais para isso. Voltando à questão da massificação do Sporting, ou melhor, daquela que não está a ser feita e do caminho da elitização que está a ser feito. Vamos ver uma coisa, o Sporting, como clube grande e de dimensão mundial que tem que ter lugar para todos, sem exceção. Isso impede que se criem mecanismos de elitização, nomeadamente através do aumento de cotas, porque eu aqui estou claramente a dizer à base popular: vocês eventualmente vão desistir a médio prazo, porque não vão suportar este aumento de cotas. E atenção, ninguém está aqui a dramatizar. Bem, sabemos que na realidade do país em que vivemos, muitos associados, 1 euro, 2 euros, 3 euros faz falta. A nós não nos faz, felizmente, mas a muito associado faz falta. Aliás, não é só os associados, basta olharmos para a televisão nacional e ver quantos milhares de histórias é que diariamente não nos são reportados casa dentro, exatamente a dar conta de situações em que por 1 euro, por 2 ou por 3 não se alimenta, não se toma medicação, etc. Pronto, não vou levar aqui o caso para a dramatização, mas de facto não era mais fácil o Sporting dizer: precisamos aqui do vosso apoio, há aqui um buraco de 800 mil euros para tapar e nós precisamos de vocês. E os sócios certamente estariam todos lá e marcariam presença, não é? Diriam presente para colmatar esse buraco. Agora, aquilo que se está a fazer é não alargar a base de sócios, mas sim criar um nicho de sócios. E como é que nós podíamos alargar a base de sócios? Vamos ver uma coisa. Nós ontem, e desde que este Conselho Diretivo tomou posse, vai para 5 anos atrás, há 4 anos atrás, porque reparem, isto não houve estas eleições do 5 de março, isto foi só uma continuidade, não há mudança nenhuma. O Conselho Diretivo está em funções desde 2018. Este Conselho Diretivo, desde que tomou posse, ainda não fez uma medida que visasse devolver o Sporting à base popular. E julgo que é nessa devolução que deveria residir todas as suas energias, todas as suas forças, a sua preocupação, porque ao estarmos aqui a criar este nicho, esta elite, com este regime de Assembleias Gerais, fugindo à massificação, estamos a caminhar para um Sporting com Assembleias Gerais por delegados. Estamos a caminhar para um Sporting onde cada vez mais se compra o produto de futebol e há algumas modalidades, como por exemplo o futsal, e se ignora toda a cadeia de modalidades cá por aí abaixo, quando havia tanta política que se podia implementar para evitar isto. Desde logo, por exemplo, aliás, uma medida apresentada nas eleições pela lista C, do sócio-adepto. O que é isto do sócio-adepto? O sócio-adepto
Pode até ser, reparem agora, eu não estou a dizer, não estou agora aqui a fazer nenhuma transcrição daquilo que era o programa da lista C, e estou a fazer aqui uma apresentação de um sócio adepto da minha criatividade, ok? O sócio adepto podia perfeitamente ser alguém que se assume como apaixonado pelo Sporting, mas não interessado naquilo que sejam as matérias legais e financeiras e políticas do Sporting. Eu só quero ser sócio para ir ver o futebol, para ir ver uma ou outra modalidade, ponto final. E criava-se aqui este escalão, e este sócio não tinha direito a voto, não tinha direito a participação na Assembleia Geral, e era o sócio adepto, acabou, e contribuíamos para a massificação do clube. O que é que se ganhava com isto? Desde logo, aumento do número de sócios, aumento da receita líquida, evitava-se ter assembleias gerais com 30, 40 pessoas nas bancadas e em regime, como eu hoje ainda ouvi muito bem, e em regime McDrive, onde se entra por um lado, sai-se pelo outro e pelo caminho deixa-se lá o boletim de voto, sem se ouvir ninguém, sem haver discussão, sem haver diálogo nenhum. Aliás, mais engraçado é que, por exemplo, eu, o Hugo, aliás, até mais colegas nossos sportinguistas, como é o caso do Diogo Travassos, intervieram na Assembleia Geral, e posso-vos dizer que aquilo que me aconteceu a mim, e antes disso eu deixo aqui um breve reparo, todas as intervenções, tantas da manhã como as da tarde, foram por mais do que uma vez agraciadas e aplaudidas, tanto pela mesa da Assembleia Geral como pelos restantes órgãos sociais, pela forma, pelo decoro, pela educação, pela cordialidade com que tinham sido feitas e dirigidas aos órgãos sociais do Sporting. Mas repare-se que, por eu ter feito a intervenção que fiz, eu tinha nas redes sociais uma ligação com um membro com um órgão social do Sporting, e que até há uma pessoa com a qual me dei bastante bem, no dia das eleições, criou-se ali, vamos dizer, uma ligação, e repare-se, eis não quando o que é que acontece, eu como fui criticar o Conselho Diretivo, deixa-me bloquear este gajo, porque este gajo já não interessa. Portanto, este é o Sporting que se vive atualmente. É um Sporting de elite, é um Sporting que só quem concorda que lhe é dada voz. E acima de tudo é um Sporting que ontem o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o Presidente do Conselho Diretivo, o Dr. Frederico Varandas, deixaram bem claro que tipo de Sporting era este. Para concluir, e vou concluir. Vou tentar citar. Respeito que os sócios não gostem, mas se não gostarem, só daqui a 4 anos, daqui a 4 anos que se pronunciem. Como quem diz, até lá têm que levar connosco, somos nós que decidimos, são estas as regras. Se é isto que chamamos de processo democrático, se é isto que chamamos de dimensão internacional, se é isto que chamamos de massificação do clube, se é isto que chamamos de alargamento da base de sócios, se é isto que chamamos da maior potência desportiva nacional, não sei o que é que se está a passar então na mente dos sportinguistas, e gostava de lhes deixar uma pergunta, uma ou duas perguntas para concluir, que é, desde logo, se é este o Sporting que querem, um Sporting exclusivamente dependente do sucesso do futebol. Em segundo lugar, se de facto se revêem no modelo de associativismo onde os associados não têm voz e são manipulados de forma a participarem num processo democrático que está à partida já de si enviesado, digamos assim. Porque se somos convidados a participar numa sessão magna, como é uma Assembleia Geral, e somos convidados a votar antes de ouvir ou de discutir, o processo democrático já está enviesado. E de facto era importante que os sportinguistas pensassem que futuro querem para o Sporting. Querem um Sporting onde daqui a uns anos, e reparem, ninguém está aqui a fazer uma dramatização, estamos a fazer aqui uma análise, uma previsão com base nos factos atuais. Querem um Sporting daqui a uns anos, a larguíssima maioria dos sócios não poderá ir às Assembleias Gerais porque serão representados por delegados esses que serão escolhidos pelo Conselho Diretivo ou pela mesa da Assembleia Geral em funções, isto é, os sócios perdem por completa voz? É isso que queremos? Ou preferimos continuar entretidos com o Cristiano Ronaldo?
Pai, por hoje era esta a minha intervenção e gostava de deixar estas questões de facto à reflexão, com a certeza de que fico, enquanto sportinguista, muito satisfeito com a aprovação e com o resultado de ontem do orçamento. Fico muitíssimo satisfeito com a aprovação do orçamento. Só acho que foi uma grande falta de respeito para com os sportinguistas não darem a oportunidade de votarem em separado uma coisa que era o orçamento e outra coisa que era o aumento das cotas. E o aumento das cotas não era pelo valor, mas sim pela forma como nos fizeram, porque há 4 meses atrás houve eleições e ninguém nos disse que ia haver aumento de cotas, e aí também já existia inflação. Portanto, eu fico muito satisfeito com a aprovação do orçamento e ficaria mais satisfeito ainda se tivessem existido 2 pontos e que o ponto do aumento das cotas tivesse sido chumbado exatamente pela forma como os sportinguistas foram tratados. Não pelo aumento, jamais pelo aumento, pela forma como os sportinguistas foram tratados. Muito obrigado e peço desculpa pela extensão do meu comentário. Não tem problema, mas eu queria abordar aqui uma questão que é, nós temos aqui mais uns temas e eu queria vos contar a minha experiência ontem, porque é gira e engloba quase todos os temas que estão aqui. O Hugo trazia aqui o tema dos resultados da AG e depois tínhamos aqui ainda soltos, eu tinha o formato da AG, depois estava aqui a dificuldade no acesso ao estádio e o reflexo com o protocolo do Lisboa. Eu vou fazer aqui rapidamente o meu dia de ontem. Ontem foi o primeiro dia que a minha filha foi comigo, porque era o primeiro jogo da boxe que eu lhe ofereci, e eu queria ir votar à AG e ela não podia entrar porque ainda não podia votar. Fiquei espantado, mas não pode entrar para assistir. Não. Ok. Entretanto, comecei a ver um grande burburinho e era uma série de pessoas que votou e que já não as deixavam entrar. E eu fiquei com a sensação, isto é uma AG. Portanto, esta foi a primeira. Depois saímos dali e fomos para a fila para entrar no estádio. Pronto. Então, mas espera, Eduardo, deixa-me lá só interromper-te aí para exatamente demonstrar-te aqui o contrário de tudo isso que tu contaste. Eu entrei e saí várias vezes com a minha filha, ok? E tanto eu como o Hugo, não sei se o Hugo por acaso o fez, mas eu e mais amigos que estávamos lá, entramos e saímos da Assembleia Geral várias vezes, passando sempre pela credenciação e pelos seguranças, e nunca houve nada em contrário, aliás, até porque está prevista essa possibilidade. Sim, mas a nós, ela não pode votar, não pode entrar. Uma conversa assim. Pois, olha, a minha filha tem 8 anos e pode entrar. Não, a minha tem 18, portanto ela só é pelo tempo. Pronto, então, mas aí não podia, aí não podia de facto, repara, aquilo que os estatutos prevêem e o regulamento, nem o regulamento da Assembleia Geral é até aos 12 anos pode entrar. Certo. Ok, é até aos 12 anos não tem capacidade eleitoral. Ela sendo sócia não podia assistir, não cheia. Não tem capacidade eleitoral ainda e isso está previsto. É o que é. Certo, mas ela até tinha vontade de assistir, pronto. Mas ok, tudo bem. Claro. Depois fui levar com 45 minutos de fila para entrar no estádio. Só porque a coisa já estava a correr bem. E depois falaste aqui dos resultados. Eu não tenho nada contra os resultados. Se a maioria quer, a maioria que manda. Democracia no seu melhor. Se bem que o processo está um bocadinho toldado, como tu muito bem disseste, começamos a votar antes de discutir os temas, não percebo qual é que é o objetivo de fazer uma AG nesses moldes. Mas eu queria só lembrar uma coisa. Houve uma AG que o orçamento foi chumbado com 69,19% dos votos. Interessaram cerca de 3 mil pessoas e esse processo foi repetido porque supostamente não era representativo do número de sócios, etc. Ontem foram 2.565 sócios a votar. Não se vão repetir?
Certo, e isso era o que eu ia falar por acaso, Eduardo, que é, na altura foi dito pelo Conselho Diretivo que o orçamento foi chamado por uma minoria vocal, não é? Ruidosa. Minoria vocal, minoria ruidosa. E eu pergunto-me se ontem também aconteceu o mesmo, sendo que ainda foi uma minoria mais alargada. Portanto, não houve menos sócios a votarem ontem do que há 2 AGs atrás, quando foi chumbado o relatório de contas e orçamento. Exatamente. Que foi chamado. Portanto, é incoerência. Além de que depois da AG, o Conselho Diretivo e a própria MAG vieram lançar foguetes e dizer que isto tinha sido uma grande participação, e até o próprio Presidente do Conselho Diretivo, uma interpelação que por acaso até foi dirigida à minha pessoa depois da minha intervenção, disse que tinha sido que as últimas AGs do Sporting tinham sido muito concorridas e tínhamos batido recordes de participação. Eu não sei que factos é que o Presidente do Conselho Diretivo tem em relação às AGs, mas certamente não serão os que a maior parte dos sportingistas têm acesso. Mas há uma conta engraçada que a gente pode fazer, que é, tiveram 31 mil sócios no estádio. Não digo que tenham sido 31 mil, mas 28 mil foi de certeza. Desses 28 mil, 2.500 votaram. Foi uma participação para... Percebes porque é que eu te disse aquela sugestão do sócio adepto com aquelas características? Sim. Mas só para acrescentar mais uma, para acrescentar ainda mais uma coisa, Eduardo, que é, como eu disse anteriormente, também foi uma grande exaltação de vitória o Conselho Diretivo dizer que tinham batido os recordes de sócios pagantes, mas afinal tem tantos sócios pagantes, mas os sócios não querem vir à AG. Portanto, onde é que está a mobilização da massa associativa? Eu acho que o Dr. Senha, quando vem dizer que houve recorde de participação na AG, não sei o quê, e nós depois olhamos para os números e os números não mentem, devemos pôr em causa a sua competência enquanto pessoa que tem que gerir dinheiro, não é? Se ele tem dificuldade com números. Exatamente. Mas dá que pensar. Eu queria entrar aqui um bocadinho noutros temas também estão relacionados, e vou se calhar entrar aqui um bocadinho numa visão mais crítica daquilo que foi o Sporting do dia de ontem. Eu por acaso até sou uma pessoa bastante positiva e bastante otimista, e portanto essas críticas são de facto do coração, e acho que nós, como gostamos do nosso clube, devemos ter essa exigência de querer que o clube esteja sempre no seu melhor e no seu expoente máximo, e é por isso que também temos que criticar quando temos que criticar e temos que elogiar quando temos que elogiar. Pronto, em relação à AG, acho que já foi mais ou menos tudo dito. Eu ainda vou acrescentar um bocadinho relacionado com esse outro ponto que tu disseste, Eduardo, que eu ia trazer hoje, foi relativamente à dificuldade de acesso aos sócios, e aqui vou partilhar um bocadinho que foi a minha história pessoal de ontem, porque a mim aconteceu-me uma coisa muito pior do que estar numa fila de 45 minutos. Eu comprei Gamebox há cerca de... nem fez uma semana ainda, acho que foi terça ou quarta-feira da semana passada, porque procrastinei um pouco e fui deixando para a última, mas pronto, relacionado com outras questões. Mas nunca pensei que houvesse nenhum problema com a Gamebox, que o timing nunca fosse afetar nada, e nunca assim foi. Ontem na minha Gamebox eu posso entrar... Diz no papel que me enviaram, no PDF que toda a gente recebeu, porque os cartões ainda não chegaram a casa, não é? Nos cartões provisórios que as pessoas que compraram o Gamebox receberam em casa, diz a porta em que podem entrar, e no meu dizia que eu podia entrar tanto pela porta 3 como pela porta 4. Como eu tenho lugar de leão, entrei rapidamente na porta 3, mostrei ao segurança a minha Gamebox, e quando fui passar pela cancela, quando passei o código de barras, dizia título sem acesso. Eu estranhei porque tinha comprado a Gamebox, falei com o segurança, ele disse que eu tinha que dirigir ao gabinete de apoio, eu disse que não podia haver qualquer tipo de opção, e pensei na minha cabeça, ok, deve ter havido algum pequeno erro, devo estar só associado à porta 4 e não à 3, deve ser só um pequeno erro. Fui à porta 4 e infelizmente aconteceu a mesma coisa, deu-me título sem acesso. Tive que me dirigir ao gabinete do apoio ao sócio, estava com uma fila descomunal.
onde pude conversar com vários sócios e perceber que o erro era generalizado e que não havia qualquer tipo de padrão em relação ao erro, porque eu até achei depois que seria de eu não ter imprimido o PDF e ter levado apenas no telemóvel, mas tal não se verificou porque haviam vários sócios com o mesmo problema que tinham imprimido o PDF. Depois pensei que, como eu não comprei a Gamebox no ano passado, poderia ser por causa disso, porque tive uma época de intervalo, portanto pode ter havido um erro, mas também não se verificou, porque também conversei com vários sócios que também estavam na mesma situação de terem comprado pela primeira vez a Gamebox. E portanto, no final do dia, o que aconteceu foi que eu acabei de entrar no jogo ao intervalo. Depois do staff, de vários staffs levarem à porta e os seguranças passarem a sua Gamebox, e portanto até hoje pude ligar para o gabinete de apoio ao sócio outra vez, porque não quero que este problema me aconteça no próximo jogo em casa, não é? Isso seria uma tortura, e a resposta que me disseram foi a mesma, não sabemos o que é que aconteceu, é um erro informático e vamos contactá-lo assim que soubermos alguma coisa. Isto obviamente contem, a irritação da minha parte foi muita, não é? Porque qualquer pessoa que passe muito tempo numa fila e com estes problemas, eu não acho sei que fica naturalmente. O quê? Não sei se não terias direito a uma indenização, tu foste privado de assistir a um espetáculo. É possível, Eduardo, é possível. Eu até pude conversar com um sócio que me disse que o ano passado também teve Gamebox e durante um mês e meio todos os jogos em casa lhe aconteceu alguma coisa do género, ou dava título sem acesso ou tinha que pedir ao segurança para mostrar. Aqui há vários erros, porque não só há o erro informático, como também há o erro de previsão do Sporting de instruir aos seguranças que, no caso, há algum erro informático, para verificarem manualmente a Gamebox de cada um para deixarem entrar, não é? Isto seria óbvio, e aqui estaríamos a fazer como sempre foi feito antes de serem inventados estes sistemas eletrónicos, em que as pessoas que estavam a ver à porta dos estádios viam o bilhete, se fosse físico até rasgavam e deixavam a pessoa entrar. Isto sempre foi feito assim. Eu se calhar já não sou desse tempo, que sou mais novo, mas certamente aqui o Quinho, o Eduardo e todos os sportinguistas, não quero dizer mais velhos, mas com mais experiência, presenciaram foi que acontecia isto. E os sportinguistas ultimamente têm-se deparado com muitos destes erros eletrónicos, não é? E até e aqui para voltar à Assembleia Geral, não sei se tu pudeste reparar nisso, Eduardo, mas aconteceu um erro eletrónico durante 45 minutos, em que todo o sistema do Sporting foi abaixo e causou uma fila desde a rampa do acesso ao pavilhão até à loja verde do pavilhão, passando pela rotunda, de sócios que não conseguiam entrar na Assembleia Geral, porque o sistema tinha ido abaixo. E também temos o exemplo de há menos de um mês, em que no dia em que é lançada a Gamebox online, curiosamente e a meu ver de uma forma até algo burra, foi lançado também o bilhete para o terceiro jogo da final do futsal contra o Benfica. O sistema do Sporting também foi abaixo durante várias horas e as pessoas nem podiam comprar Gamebox, nem podiam comprar bilhete de futsal online, sendo que só podiam comprar fisicamente, o que para os sócios que têm que se deslocar é no mínimo penoso, não é? E portanto aqui tenho que deixar uma crítica claramente ao sistema informático do Sporting, que ao longo dos anos nos tem dado vários problemas. Os nossos rivais já estão anos à frente com aplicações super desenvolvidas em que não têm que ter os lugares anuais físicos, basta terem virtuais e nunca deu problema nenhum. Tenho vários amigos que são do Benfica, do Porto, que dizem que este tipo de coisas, eu contei-lhes da minha experiência e parece que eu estava a dirigir como um clube da segunda liga, que eles estavam a olhar para mim como se eu fosse maluco, não é? Então tenho que deixar esta crítica, que eu acho que e depois relacionado com os elevados preços de Gamebox e agora ainda por cima um aumento de cotas, e como o Joaquim falou e bem, estamos a elitizar o clube, mas depois os serviços que o clube nos oferece são precários e são de clubes de meio da tabela, não é? E exatamente, depois pude falar também com outros sócios que me falaram também ontem. Há uma coisa que estás a dizer bem, são serviços do clube, quando deviam ser Exatamente, e eu pude também falar com outros sócios que ontem também me disseram que, por exemplo, os bares tinham vários produtos esgotados, como águas, refrigerantes, comidas.
porque assim ninguém passa mal de estômago. Pronto, que a higiene das casas de banho também não era a mais devida. Pronto, isto tudo são serviços do clube que deviam ser de clube que quer almejar para ser campeão todos os anos e que quer lutar com os melhores, e estes serviços não o demonstram que é um clube de meio de tabela, e eu fico muito triste. Espero que a experiência que eu tive ontem não aconteça a mais ninguém e que o Sporting consiga resolver estes problemas, e pronto, e deixar aqui esta nota de que foi uma infelicidade. Mas olha, eu acho que isso não é uma infelicidade, eu acho que é um bocadinho uma tragédia. Qual era a dificuldade deles pegarem do sistema e carregarem as gameboxes todas nos cartões de sócio? E quem tinha cartão de sócio já não precisava de ir com um PDF imprimido no telemóvel para ali, porque passar nas cancelas era de facto um terror. Certo, mas eu acho que o problema aí, Eduardo, é porque eles mudam o código de barras todos os anos do cartão de sócio para quem tem gamebox. Portanto, as pessoas que tinham gamebox as pessoas tinham um Gamebox no ano passado, estava nesse cartão de sócio, por isso é que o cartão prova. O que eu sugeria, deixa-me só dizer, 4 meses antes. Certo, mas o que eu sugeria é, por exemplo, como havia desde há 5 anos, se não me engano, que era, nós tínhamos o nosso cartão de sócio que renovava periodicamente de 4 em 4, 5 e 5, dependente de cada escalão, como é óbvio, e depois tínhamos Não. Os cartões de sócio, a renumeração é feita nos anos que terminam em 0 e em 5. Sim, 0 e 5. Pronto, de 5 e 5 anos então, não é, Joaquim? É 0 e 5. Pronto, e o que acontecia era, tínhamos os cartões de sócios que nos anos acabados em 0 e em 5 teríamos a renovação, e depois para quem comprasse a Gamebox recebia uma Gamebox em casa, e era um cartão completamente diferente. Nós estamos em 2022, pá. Nós estamos em 2022, até com SMS. Felicidade. Até com SMS se conseguia desbloquear a entrada no estádio. Só o sócio, está aqui o número de telefone do sócio, só o sócio pode receber aquele SMS. Ou com um código, põe num pinpad para entrar. Pronto, acabou. Pronto. Segurança. Maravilhoso. Foi um episódio que eu espero que não se repita, e pronto. Eu se calhar gostava agora, para concluir e para também não largarmos um bocadinho este podcast, não sei se estás de acordo, Eduardo, só focar aqui neste último ponto que eu acho que é interessante também, e aqui se calhar podia introduzir o Kim, da numeração do nosso segundo guarda-redes, o Frank Israel, ter tido atribuído o número 12. Que é um caso algo polémico, não é? No nosso clube. Sabes que é um caso algo polémico, mas eu acho que entretanto já deixou de ser. Porque assim, tu vais ver e toda a gente começa a questionar: mas qual é que é o problema do 12 ter deixado de ser dos adeptos e ter passado para um jogador? Porque é que estão a fazer um drama disso? Não é drama nenhum. Não é drama nenhum. É uma questão que é o seguinte: estabeleceu-se que o número 12 era retirado das camisolas de todas as modalidades e todos os atletas do Sporting Clube Portugal para entregar aos sportinguistas. É assim tão difícil manter essa consideração e esse reconhecimento pelos sportinguistas? É assim tão difícil uma camisola, um número, um simbolismo de sermos nós que empurramos a equipa, que damos o apoio à equipa, que somos a base da equipa, que estamos sempre lá? É assim tão difícil manter isso? Mas de facto depois não querem que se acredite em algumas teorias, não é? Parece que parece aquela história de que se costuma dizer mas que há bruxas há, não é? E portanto aqui parece que de facto também há, porque tudo o que é feito e vem do Conselho Diretivo do Bruno Carvalho é eliminado, triturado, apagado do atual Sporting. Pronto, e este provavelmente era uma das últimas coisas que podem fazer, e é porque não podem mandar o pavilhão abaixo, não é? Pois, ok, eu ia sugerir isso. Daqui a bocado vai a estátua e o pavilhão abaixo também, não é? Não, a estátua já foi, porque já lá não tem o nome que tem construído. Pronto, a estátua já foi. E ali encontra-se num nível de degradação que não é digna nem própria para um clube como é o Sporting Clube Portugal. Mas pronto, mas isso não deve de haver receita ali ao nível da área do património para fazer a manutenção da estátua. Vai ser inaugurado, certo? Pronto, por outro lado, aquilo que de facto me incomoda é que todos nós contribuímos para a missão pavilhão. Eu, por exemplo, eu tenho lá
3, 4 nomes de familiares meus, nomeadamente o meu também. Tenho uma camisola alusiva a isso. Foi-nos dado, vamos dizer, essa ilusão, não é? Essa importância, esse reconhecimento, e agora tiram-nos isso para dar ao guarda-redes. Reparem, tanto podia ser para dar ao guarda-redes como podia ser para dar ao Cristiano Ronaldo, tanto me fazia. O número 12 para mim teria que ser eternamente dos sportinguistas, ponto final. Mas pelos vistos hei de ser eu o único a ter esta questão, porque se uma pessoa folhear um pouco as redes sociais, está toda a gente a tentar desdramatizar um pouco isto. Reparem, isto não é uma questão de dramatização ou não, é uma questão de factos. Isto tinha sido atribuído aos sportinguistas e agora foi retirado, mas está toda a gente a aligerar muito o tema. Qual é que é o problema? Então pronto, não há problema nenhum. Se calhar um dia destes até se aceita que se mude a cor do clube e o símbolo também. E desde que lá esteja o Ruben Amorim e a bola entre, está tudo bem. Eu queria dizer, força, Sandra. Infelizmente o sportinguismo de cada um, que eu até pensava que seriam mais sentido por parte de muitos outros, é mesmo quando a bola entra, e o futebol é mesmo assim, que eu lamento que exista isso também para o nosso clube, não é? Que pensamos sempre que como é o nosso, é o melhor e é especial e tudo mais. No entanto, não querendo aligeirar algo que para mim também é tão importante como manter o 12 para o sócio, é só mais uma prova daquilo que temos, de que quem dirige, não estou a apontar a ninguém em especial, é a todos de uma forma geral, não tem aquele sentimento como nós temos de verdadeiro sócio, de verdadeiro amor ao clube, porque não me disseram, eu vivi não, porque eu não pus o meu cascol no lixo, mas eu falo imensas vezes desta história porque é o que mais me choca, como é que uma direção tem a coragem de, estando chateada com as claques, então tens que pôr o cascol no lixo. Exatamente. Não podes entrar. Portanto, eu depois disso espero também de tudo, porque a bola entra e estão na mão de cima, que estejam durante muitos anos, não são, na minha opinião, merecedores destas grandezas que o clube tem, mas que as tenham durante muitos anos, porque então é prova que o Sporting está ganhador e que está em cima e que é superior a todos os outros. Com certeza. Sim, conseguimos ser campeões, é sendo superior a todos os outros, não é que tenha alguma coisa contra os outros, que era o melhor para mim, para o meu clube neste caso. Mas são tantas coisas que mostram que não tem a ver com quem o faz. Por acaso foi o Bruno Carvalho que associou o 12 ao sócio, mas se fosse outro presidente qualquer seria igual, porque o amor ao clube não é o mesmo que nós, o vínculo não é igual ao nosso. Precisamente. Porque, quer dizer, quando manda pôr um cascolo, um adereço, a blusa por acaso não mandaram, porque senão eu ia de sutiã para o estádio, porque tem o símbolo do Sporting, mas também diz o Veléu ao diretivo, na altura era as duas claques, e lá está a tal falta de transparência, porque então teriam que assumir nessa altura, no e-mail que mandam a dizer qual é a porta que pode entrar ou a hora que pode entrar, assumiam e diziam, porque nós estamos chateados com as claques, agora o sistema ditatorial do clube define que não podem entrar com qualquer tipo de adereço alusivo a estas duas claques. Pronto, agora entretanto já podíamos. Portanto, aquelas situações que não quero sequer me passar pela cabeça que tem a ver com este ou aquele presidente, porque não se apaga a presidência de quem quer que seja de um clube, tem a ver mesmo com aquele carisma, aquele amor, aquela que deviam ter, não é? Podem ter uma postura mais séria, podem mais distante, mais fria, no entanto, o ponto é quem tem coragem para mandar adereços do Sporting Clube Portugal para o lixo, que eu tenho fotos, tenho vídeos, mandaram-me fazer na minha porta, que é a porta 7 da Central, não é? Quer dizer, não se faz em nenhuma porta, mas não, tu és da claque e és Rofia, não, eu sou da Central, também já fui da claque, mas
porque quem tem coragem para fazer isto, até pessoas idosas que naquele dia a noite se adivinhava fria e levavam o seu cascol, que tinha um dizer de diretivo ou de juveléu, até as pessoas idosas mandaram pôr no lixo. Portanto, quem consegue fazer isto vai apagando tudo. Sandra, eu não sei se foi os Sporting de Serviços que fizeram isso, mas têm as mesmas iniciais que os senhores que queimavam livros na Alemanha nos anos 40. Pois. Portanto, Sim. A Sandra tocou aqui num ponto muito importante e que de facto que é um pouco resumo disto tudo. Isto é, não interessa tão pouco qual é que é a direção ou não que implementa uma ou outra medida, e menos ainda a questão aqui do 12º jogador e da bola entrar e etc. Isto é, todos os sportinguistas querem que a bola entre e que continue a entrar por muitos e bons anos, e que o Sporting tenha este e ainda maior sucesso durante muitos e bons anos, porque isso significa a felicidade de todos nós. Aquilo que nós queremos é uma gestão completa do clube e não uma gestão exclusivamente focada no futebol. Por isso se utiliza tanto essa expressão do a bola entrar, porque aquilo que se vê é que há uma gestão vocacionada e orientada para o futebol, para o pontapé na bola, para a bola entrar, e tudo o resto parece que é um pouco ignorado. Há uma prometo que vou concluir. Há uma coisa, vocês recordam-se da inauguração do nosso estádio e recordam-se que quem fez o espetáculo de inauguração foi a Dulce Pontes, com uma música que era o Amor a Portugal. E essa música tem um refrão. Tem um refrão, não é um refrão, peço desculpa, tem um verso. Tem ali um verso que se aplica muito bem aqui àquilo que é o sentimento que esta administração passa cá para fora daquilo que se sente em relação ao Sporting Clube Portugal, que é qualquer coisa deste género o cântico final ainda há de ser ouvido, porque afinal está por cumprir o amor a Portugal, e aqui no caso é o amor ao Sporting Clube Portugal. Eu acho que esta administração de facto ainda não cumpriu com o desígnio de demonstrar verdadeiramente amor ao Sporting Clube Portugal. E a elitização de que eu falei há pouco, e este exemplo da retirada da camisola número 12 aos sportinguistas, é só mais um exemplo disso. Sim, eu gostava só também, se calhar, para terminar, dizer que isto do camisola 12 ser retirado, para os nossos ouvintes não acharem que o nosso clube é sempre uma exceção, é uma coisa altamente feita em vários clubes, não só de futebol como de outros desportos. Eu sei, por exemplo, de um clube de futebol americano, que até é uma modalidade que eu tenho particular gosto, embora no nosso país não seja muito difundida. Há uma equipa que é o Seattle Seahawks, que não só tem a camisola reformada para qualquer jogador passe pela equipa, como até tem uma bandeira no estádio com o número 12, justamente para fazer essa alusão aos seus fãs e aos seus adeptos. E, além do mais, eles têm dados da sua loja oficial que dizem que o nome e o número que vende mais camisolas é o número 12, e o nome é o FAN, que quer dizer fã número 12, que são os números e o nome mais utilizados. Portanto, eu acho que isto era uma questão tão básica de deixar, e não era preciso estar a agitar as águas da forma como foi feito. Acho também que se calhar está a haver um bocadinho de ódio a mais ao Frank Israel, que eu acho que é mal direcionado, porque o nosso desconforto não é com o jogador, que esperamos que tenha muito sucesso no Sporting, mas sim com o facto de qualquer desta camisola ser atribuída a qualquer jogador do Sporting. O jogador aqui não tem responsabilidade. Claro, exatamente. Alguém contar ao jogador a história, se calhar até exatamente, se calhar até ele próprio escolheu outro número. Pronto. Enfim. Portanto, acho que as pessoas não devem sinceramente sentir-se incomodadas com o jogador ou incomodá-lo de alguma forma, porque ele não tem nada a ver com isto. Exatamente. Isto foi claramente
epá, mais uma história desta administração em relação aos sócios, não é? Como tantas, Exatamente. na minha opinião. Bem, não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não. Eu acho que por mim cobrimos então, alguns temas. Sim, agradeço muito a vossa participação mais uma vez. Agradeço a toda a gente que nos ouve, obviamente também. Espero que nos encontremos novamente para a semana. E deixo aqui já se calhar um tema que é para nós pensarmos um bocadinho, que é estes novos protocolos com Lisboa. Sim, que era uma coisa que não deu tempo a falar, mas abordaremos certamente. Mas eu acho que era interessante abordar. Sim. Então, muito obrigado, continuação de uma boa semana e até para a semana a todos. Muito obrigado, até para a semana. Obrigado.